Ei, pessoal! Hoje à noite nós mergulhamos nas areias escaldantes do Egito Antigo para descobrir como as pessoas conseguiam manter as frutas frescas em um dos desertos mais quentes do mundo. Imagine só, você está sob um sol que não perdoa, onde até um picolé derreteria mais rápido do que você consegue dizer faraó. Manter a comida fresca sem geladeiras modernas? Provavelmente você não sobreviveria nem um dia. Mas os antigos egípcios tinham seus próprios truques inteligentes para enfrentar o calor e saborear tâmaras, figos e uvas suculentas, sem que virassem uma meleca. Então, antes de você se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que faço por aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber se você já está se preparando para dormir ou começando o dia água. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som suave de fundo e vamos entrar juntos nessa viagem, tranquila. Você entra em um mundo onde o sol é um vigia implacável e constante. Os antigos egípcios vivem numa terra banhada pelo Nilo, mas além das suas águas que dão vida, estende-se um mar infinito de areia e pedra. O deserto, em toda a sua glória brutal, torna manter qualquer coisa fresca uma tarefa complicada. Dá para imaginar você carregando uma cesta cheia de figos maduros por uma estrada poeirenta, sentindo o calor seco sugando a umidade deles. A aposta é alta. Sem truques engenhosos, sua fruta vira uma meleca sem sabor antes do anoitecer. Os historiadores costumam dizer que o Nilo não era só um rio, mas o coração da civilização ali. Suas cheias previsíveis permitiam que as plantações crescessem e também criavam um microclima mais fresco e úmido nas suas margens. É justamente ali que você teria a melhor chance de manter as frutas frescas por mais tempo. Mas mesmo assim, o desafio continuava enorme. Frutas são delicadas, afinal. Assim como as berries de hoje que amassam só de olhar. Os egípcios tiveram que inventar formas de proteger sua colheita do sol, do vento e do tempo. Uma curiosidade pouco conhecida. Os egípcios às vezes cobriam as frutas com uma fina camada de cera natural extraída de plantas para ajudar a reter a umidade. Esse embrulho natural pode parecer sofisticado, mas era basicamente o plástico filme da antiguidade. Imagine quem teve a ideia. Vou passar um pouco disso aqui para a fruta não ressecar. E essa meleca era mais útil do que você imagina. Curiosamente, os historiadores ainda discutem se essa técnica da cera era algo comum para o povo ou um luxo reservado aos armazéns reais e templos. Alguns acreditam que era privilégio dos poderosos, outros acham que os agricultores e comerciantes já usavam isso no dia a dia. De qualquer forma, mostra uma cultura preocupada em saborear seus alimentos mesmo depois da colheita. E enquanto você se acomoda nesse mundo de calor e oásis verdes, lembre que, apesar do deserto parecer implacável, ele foi palco das primeiras grandes inovações agrícolas. Então relaxe, respire esse ar quente e arenoso e vamos juntos descobrir como o povo antigo mantinha as frutas fresquinhas num lugar que, sinceramente, não foi feito para isso. Você começa a imaginar as frutas que eram comuns na dieta dos antigos egípcios. Não espere morangos ou abacaxis tropicais. O que eles tinham era algo mais adaptado ao clima e à terra árida. Tâmaras, figos, romãs e uvas dominavam as mesas e mercados. Essas frutas não eram apenas saborosas, mas tinham um papel cultural e simbólico profundo, frequentemente associadas à fertilidade, prosperidade e saúde. Ao caminhar por um mercado antigo, você sente o aroma doce e quase pegajoso das tâmaras maduras, que, diga-se de passagem, eram tão valorizadas que até eram usadas como moeda em alguns casos. Figuras religiosas e faraós adoravam as romãs não só pela doçura, mas pelo simbolismo de renovação que traziam. As sementes brilhantes pareciam pequenos tesouros vermelhos. Historiadores ainda discutem o quanto a diversidade dessas frutas influenciava a dieta comum versus a dieta das classes altas. Alguns defendem que a população geral consumia principalmente frutas secas ou conservadas, enquanto as frutas frescas eram privilégio da elite. Acredita-se que, mesmo entre os mais pobres, a datação das colheitas e o comércio local garantiam um acesso razoável a algumas frutas frescas sazonais. Uma curiosidade engraçada.
Você sabia que os egípcios achavam que as uvas tinham um espírito que influenciava o sabor do vinho? Por isso, vinhas eram cuidadas com uma mistura de respeito e superstição. Uma espécie de viticultura espiritual, que talvez explique por que tinham vinhos tão únicos. Além disso, as frutas não eram apenas comida. Eram parte de rituais diários e festivais. Você pode imaginar os preparativos para uma festa no Palácio Real, onde frutas frescas eram selecionadas com cuidado quase cirúrgico para garantir a melhor aparência e sabor. Pensa nisso. Você percebe que manter essas frutas frescas em um ambiente tão seco e quente não era só questão de desejo, mas uma necessidade cultural e social, que envolvia conhecimento, arte e muita paciência. Você respira fundo e sente a doçura antiga no ar, quase como se pudesse provar a sombra fresca de uma videira na margem do Nilo. Mesmo sem estar ali, você se imagina agora à beira do Nilo, onde a vida fervilha e a água parece ser o maior tesouro do deserto. O rio não é apenas fonte de vida, mas também de estratégias engenhosas para manter as frutas frescas. Afinal, você sabe que, sem umidade, o deserto seca tudo, rápido como uma brisa quente. Uma das primeiras coisas que você percebe é o uso das palmeiras que crescem abundantemente à margem do rio. Essas árvores não só fornecem frutos deliciosos, como também criam sombras preciosas onde frutas podiam ser armazenadas, protegidas do sol direto. Essa sombra natural é a primeira linha de defesa contra a deterioração. Você já tentou guardar frutas na sua cozinha de verão? Pois é, um pouco de sombra faz muita diferença. Historiadores concordam que essa técnica simples, mas eficaz, era fundamental, mas ainda discutem até que ponto ela sozinha bastava para evitar que as frutas estragassem em dias escaldantes. Alguns sugerem que os egípcios combinavam essa sombra com outras práticas, como a imersão em água fresca do Nilo, criando pequenas geladeiras naturais. Uma curiosidade interessante: em algumas regiões, os egípcios usavam recipientes feitos de argila porosa para armazenar frutas. Esses potes permitiam que a água evaporasse lentamente pela superfície, resfriando o interior, algo como um mini ar-condicionado ancestral. Você já ouviu falar daquela ideia moderna de refrigeração por evaporação? Pois é, eles já estavam usando isso há milhares de anos. Ao caminhar pelas margens do Nilo, você nota também que as frutas não ficavam expostas ao vento seco do deserto. Era comum criar pequenas estruturas de palha ou folhas para proteger as colheitas da poeira e do ar quente que poderia acelerar o ressecamento. É quase como se os egípcios já tivessem um sistema de armazenamento especializado que combinava sombra, resfriamento natural e proteção contra o clima. Você lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo? Pois aqui, a criatividade não para. Os egípcios realmente sabiam como lidar com o ambiente hostil, e essas técnicas são um testemunho da engenhosidade que você pode admirar mesmo de longe. Agora, com essa brisa leve do Nilo e as sombras das palmeiras, você começa a entender que manter frutas frescas era um trabalho de múltiplos passos, quase um ritual cotidiano que demandava atenção e conhecimento. E isso é só o começo da nossa história. Você está começando a perceber que não era só a sombra e a água que ajudavam a preservar as frutas. Os antigos egípcios tinham um arsenal de técnicas para prolongar a vida útil dos alimentos que iam muito além do que você imagina. Por exemplo, você sabia que secar frutas ao sol era uma prática comum? Isso mesmo. Transformar frutas frescas em versões desidratadas que podiam durar meses. Mas espera aí. Você pode pensar: como é que secar frutas ajuda a manter elas frescas? Bem, na verdade, não mantém frescas no sentido tradicional, mas cria um estoque de alimentos saborosos e duráveis para quando a estação quente ameaçava acabar com a produção. E convenhamos, no deserto, isso era praticamente uma questão de sobrevivência. Historiadores ainda discutem se essa técnica de secagem era feita em grandes quantidades para comércio, ou se era mais restrita ao consumo local. O que sabemos é que frutas secas eram altamente valorizadas, muitas vezes servidas em banquetes e como presentes entre as classes sociais mais altas. Uma curiosidade curiosa: os egípcios também usavam uma espécie de mel para conservar frutas.
Eles mergulhavam tâmaras e figos em mel, criando uma camada açucarada que funcionava como um selo natural, protegendo a fruta do ar e das bactérias. Isso soa como um doce antigo, quase uma sobremesa. Além disso, a combinação de frutas secas e mel gerava um efeito de dupla proteção. O mel não apenas conservava, mas também adicionava uma textura e sabor únicos que, honestamente, você gostaria de provar agora mesmo. Enquanto isso, você se imagina sentado numa sombra fresca, mordendo uma tâmara coberta de mel, ouvindo o som distante do Nilo e o farfalhar das folhas. Parece uma pausa perfeita na rotina e árida do dia. É assim, com técnicas simples, porém eficazes, que os egípcios mantinham seus sabores preferidos por mais tempo, sem contar que esses métodos refletiam um conhecimento avançado sobre o comportamento da comida, algo que muitos de nós só começamos a aprender de verdade bem recentemente. Você já se perguntou como os egípcios lidavam com o transporte das frutas frescas do campo até as cidades, especialmente sob aquele sol escaldante? Imagine carregar cestos cheios de figos e uvas por quilômetros, em um clima onde o termômetro quase derrete a sola das sandálias. Não é tarefa para qualquer um. Aqui entra outra técnica engenhosa: o uso de jarros e recipientes de barro com um truque especial. Você lembra daquele pote de argila porosa que ajuda a refrescar o conteúdo? Então, esses jarros eram frequentemente envoltos em panos úmidos para maximizar o efeito de resfriamento por evaporação. Caminhando lentamente, o vapor que escapava da argila evaporava, refrescando o conteúdo interno. É quase como se os egípcios carregassem pequenas geladeiras portáteis, só que muito mais estilosas. Historiadores ainda discutem o alcance e a popularidade dessa técnica, com alguns sugerindo que era comum apenas para frutas mais caras ou para transporte até palácios e templos, enquanto outros acreditam que pequenos comerciantes já usavam isso para proteger sua mercadoria durante as viagens. Uma curiosidade que poucos sabem: o mel era usado não só para conservar frutas, mas também como uma cola natural para prender pequenos ramos de folhas nas embalagens, criando um tipo primitivo de embalagem ecológica. Você pode até imaginar os egípcios fazendo um embrulho doce para garantir que nada se perdesse pelo caminho. Além disso, as rotas comerciais próximas ao Nilo eram ladeadas por palmeiras e pequenas áreas de sombra, o que ajudava a criar pausas estratégicas para descansar e proteger as frutas do calor mais intenso do meio-dia. Você começa a perceber que o transporte das frutas era quase um ritual em si. Uma dança lenta e cuidadosa para manter o frescor e a qualidade. E claro, tudo isso envolvia muito mais do que simplesmente carregar cestos. Havia técnica, conhecimento e uma pitada de paciência. Ao imaginar essa cena, você sente quase o calor do deserto misturado com a brisa fresca dos oásis, e um certo respeito pela criatividade e resiliência daqueles que viviam há milhares de anos. Você já percebeu como, mesmo com toda essa inventividade, os egípcios tinham que lidar com a questão do armazenamento por longos períodos? Afinal, o clima árido não perdoava, e frutas frescas podiam estragar rápido se não fossem cuidadas com atenção. Então, eles desenvolveram algo que hoje chamamos de porão natural. Espaços subterrâneos frescos e escuros, onde as frutas podiam repousar longe do calor escaldante. Ao imaginar esses porões, você sente a umidade fresca no ar e imagina as paredes de pedra mantendo a temperatura constante, como se fosse um pequeno oásis subterrâneo. Esses locais eram frequentemente escavados perto das casas ou nas proximidades dos templos, garantindo acesso fácil e uma proteção eficaz contra a exposição solar. Historiadores ainda debatem se esses espaços eram usados apenas pela elite ou se também estavam disponíveis para comerciantes e agricultores comuns. O consenso atual é que, pelo menos nas cidades maiores como Tebas e Mênfis, essas técnicas estavam ao alcance de várias camadas da sociedade. Uma curiosidade divertida: você sabia que algumas frutas eram armazenadas junto com sacos de grãos ou legumes para criar um microclima ideal? Isso ajudava a manter a umidade relativa e evitava que as frutas ficassem muito secas ou murchas. Era quase como um experimento de jardinagem em miniatura. Além disso, esses porões não tinham apenas a função prática de conservação. Eles também eram locais de encontro e troca de informações.
Um pouco como as cozinhas modernas onde todos se reúnem. Você pode até imaginar as conversas lentas e o aroma das frutas frescas misturadas ao cheiro da terra fresca e do barro. Enquanto você visualiza tudo isso, uma sensação de calma invade seu corpo, como se estivesse lá, protegido do sol, ouvindo o silêncio só quebrado pelo som distante do Nilo. A engenhosidade do passado parece um abraço acolhedor neste instante. Você se pergunta agora como os egípcios garantiam que as frutas chegassem não apenas frescas, mas também com sabor preservado, especialmente aquelas mais delicadas, como as romãs e os figos. Para isso, uma das técnicas envolvia o uso de ervas aromáticas e óleos naturais, que além de conferir um aroma agradável, ajudavam a proteger as frutas contra insetos e fungos. Imagine-se colocando raminhos de tomilho ou manjericão dentro dos cestos e até mesmo borrifando algumas gotas de óleo de cedro, um verdadeiro spa aromático para suas frutas. Essa prática, ao que tudo indica, era tão comum que você pode até encontrar referências a ela em pinturas e antigas. Historiadores ainda discutem se o uso desses aromas era uma questão de praticidade ou também um ritual simbólico, uma forma de abençoar a comida antes do consumo. O que é certo é que essas plantas e óleos eram valorizados não só por seus cheiros, mas por suas propriedades conservantes naturais. Uma curiosidade interessante: os egípcios também usavam incenso em ambientes onde as frutas eram armazenadas, ajudando a criar um ambiente menos hospitaleiro para insetos, algo parecido com aquele repelente que você liga no quarto para afastar os mosquitos hoje. Você pode imaginar o contraste do aroma fresco das frutas com o perfume do incenso e das ervas, criando uma atmosfera calma e quase meditativa, uma pausa refrescante no meio do calor do deserto. Enquanto você se perde nesse cenário, também começa a entender que os sentidos, visão, olfato, tato, eram todos parte da estratégia para manter a qualidade das frutas, em uma combinação de ciência prática e um quase poético. Você já imaginou como o calendário agrícola egípcio influenciava diretamente a disponibilidade e a frescura das frutas? Pois bem, o ciclo do Nilo, com suas cheias regulares, ditava toda a rotina de plantio e colheita, garantindo que as frutas chegassem ao mercado no momento certo, nem muito verdes, nem maduras demais. Durante a inundação, as águas férteis do Nilo depositavam sedimentos preciosos nas margens, e você pode imaginar as plantações sendo nutridas por essa riqueza natural, como se a própria natureza desse um banho revitalizante aos campos. Isso ajudava a produzir frutas suculentas e em abundância, o que, claro, tornava mais fácil para você desfrutar delas fresquinhas. Historiadores ainda discutem até que ponto o calendário era rígido ou se os agricultores improvisavam conforme o clima. A maioria concorda que, embora o calendário fosse uma excelente guia, adaptações eram comuns para lidar com variações imprevisíveis. Uma curiosidade que talvez você não saiba: em algumas vilas, festas e celebrações marcavam o fim das colheitas, com frutas frescas sendo parte central dos banquetes, quase como uma forma de agradecer pelo sucesso da safra e garantir boas colheitas futuras. Essas festas tinham um papel social e espiritual importante, tornando o ato de comer frutas algo bem mais do que uma simples refeição. Você pode imaginar o aroma doce das frutas frescas misturado ao som distante das harpas e das vozes das pessoas celebrando sob o céu aberto do deserto. Essa cena traz uma sensação de conforto e pertencimento que parece quase palpável. Enquanto você absorve essa imagem, percebe que o frescor das frutas não era apenas uma questão de técnicas de conservação, mas também de estar em sintonia com o ritmo da natureza. Um lembrete suave para desacelerar e apreciar o momento. Você já pensou em como o comércio de frutas frescas funcionava no Egito Antigo? A venda dessas iguarias não era algo simples, especialmente considerando as distâncias e o calor constante. Os mercados locais eram vibrantes, cheios de aromas mistos, desde frutas frescas até especiarias e pães recém-assados. Os vendedores tinham um truque interessante. Usavam redes de sombra feitas com tecidos leves para proteger suas barracas do sol direto. Essas sombras criavam pequenos refúgios fresquinhos, onde as frutas podiam ser exibidas sem derreter ou murchar, quase como uma versão antiga do ar-condicionado. Historiadores ainda discutem até que ponto essas técnicas de
Sombreamento eram padronizadas ou variavam de acordo com a cidade e a posição social dos comerciantes. Alguns sugerem que nas grandes cidades, como Alexandria, essas práticas eram mais sofisticadas, enquanto em vilarejos menores, tudo era mais rústico. Uma curiosidade divertida. Em alguns mercados, os vendedores usavam leques feitos de palmeiras para ventilar as frutas e afastar pequenos insetos, criando um espetáculo visual e sonoro que atraía clientes curiosos, quase como um show de rua. Você pode imaginar o barulho das vozes animadas, o cheiro misto de frutas frescas e pão, e o toque fresco do leque soprando suavemente, criando uma atmosfera tão relaxante quanto movimentada ao mesmo tempo. Enquanto você se deixa levar por essa cena, percebe como o cuidado com as frutas se estendia até o momento da venda, garantindo que, ao chegar às mãos dos consumidores, elas ainda parecessem tão frescas quanto quando saíram dos campos. Você já se perguntou como os egípcios conservavam frutas? Durante as longas viagens pelo deserto, quando o calor parecia querer derreter tudo ao redor? Pois é, para essas situações, eles utilizavam uma técnica antiga e bastante eficaz: o armazenamento em areia fina e seca. Imagine uma grande caixa, cheia de areia quente e sequinha, onde as frutas eram cuidadosamente enterradas, protegidas do vento. Essa areia funcionava como um isolante térmico natural, mantendo a temperatura das frutas estável e evitando que estragassem rápido. Você pode pensar nisso como uma espécie de refrigerador natural do deserto, só que sem luz elétrica, sem botões e com muito mais estilo antigo. Historiadores ainda discutem se essa técnica era usada apenas para frutas específicas, como tâmaras e figos, ou se abrangia uma gama maior de produtos. A maior parte das evidências aponta que, independentemente da fruta, essa era uma prática comum para preservar alimentos em longas jornadas. Uma curiosidade interessante é que alguns viajantes levavam junto pequenos sacos de folhas frescas para colocar entre as frutas enterradas, ajudando a manter a umidade ideal e dando um leve aroma agradável ao conteúdo. Você pode imaginar essa combinação de areia quente com o frescor das folhas, uma mistura inusitada, mas funcional. Além disso, essas viagens incluíam pausas estratégicas em oásis, onde as frutas podiam ser lavadas e ventiladas, como uma pequena pausa de spa no meio da jornada árida. Enquanto você visualiza essa cena, sente quase o calor do sol contra a pele, o som do vento soprando a areia, e a sensação de segurança trazida pelo cuidado que os antigos egípcios tinham para garantir que suas frutas chegassem frescas e saborosas, mesmo nas condições mais difíceis. Você já se perguntou qual era o papel dos mercados fluviais no frescor das frutas no Egito? Afinal, o Nilo não era só a fonte de vida para as plantações, mas também um meio essencial de transporte para alimentos frescos. Imagine-se numa barca leve deslizando silenciosamente pelas águas calmas do rio, enquanto cestos recheados de frutas frescas balançam suavemente ao seu lado. Essas embarcações, muitas vezes feitas de papiro ou madeira leve, permitiam que as frutas fossem transportadas rapidamente entre vilas e cidades, reduzindo o tempo de exposição ao calor intenso do deserto. Historiadores ainda discutem se o transporte por rio era exclusivo para as elites, ou se comerciantes comuns também tinham acesso a esse recurso valioso. Uma curiosidade interessante é que os egípcios utilizavam plantas aquáticas para criar redes naturais que protegiam as frutas durante o transporte, funcionando como amortecedores contra o movimento da água e evitando machucados. Uma verdadeira almofada verde para as preciosidades da colheita. Enquanto você imagina o som suave da água e o balanço rítmico da embarcação, sente uma calma quase hipnótica, como se estivesse flutuando em um sonho antigo, onde cada movimento é lento e relaxante. Esse transporte pelo Nilo também era uma oportunidade para que as frutas fossem trocadas por outros bens, fortalecendo as relações entre diferentes comunidades e garantindo a variedade que hoje você pode considerar comum, mas que naquela época era um verdadeiro luxo. Você percebe como a simples viagem pelo rio era, na verdade, um ato de preservação e conexão, uma dança tranquila que ajudava a manter o frescor e o sabor das frutas vivas por mais tempo.
Você já se perguntou como os egípcios lidavam com os insetos que adoravam as frutas frescas? Afinal, em um ambiente quente e úmido, moscas e besouros eram visitantes constantes e bastante inconvenientes. Para manter as frutas protegidas, eles desenvolveram métodos simples e engenhosos que, mesmo hoje, poderiam ser considerados bons exemplos de manejo natural. Imagine cestos cobertos com tecidos finos de linho, que permitiam a circulação de ar, mas impediam a entrada dos insetos curiosos. Esse tecido, muitas vezes tingido com óleos aromáticos, como o de cedro que mencionamos, antes não só protegia, como também perfumava as frutas, criando uma barreira dupla contra os pequenos invasores. Historiadores ainda discutem até que ponto esses métodos eram aplicados em larga escala, mas está claro que, pelo menos nas casas mais abastadas, o cuidado com essa proteção era um hábito diário. Em vilarejos menores, talvez fossem usadas soluções alternativas, como folhas frescas e areia fina, como vimos nas sessões anteriores. Uma curiosidade peculiar é que alguns egípcios colocavam pequenas tigelas de água com óleo no mercado para atrair e prender moscas, funcionando como uma armadilha natural muito eficiente. Você pode imaginar o leve brilho do óleo sob a luz do sol, quase como um convite silencioso para os insetos que não saíam mais dali. Essa atenção aos detalhes mostra o quanto o frescor das frutas era valorizado, e como cada método, por mais simples que parecesse, tinha um papel importante para garantir que o sabor e a textura chegassem intactos até você. Você sente, enquanto lê, a brisa suave que circula pelos mercados e casas egípcias, trazendo consigo o aroma das frutas protegidas e a tranquilidade de um dia bem cuidado e organizado, onde até os pequenos detalhes eram uma forma de arte. Você já parou para pensar em como o armazenamento de frutas em templos e palácios egípcios era uma questão de prestígio e cuidado extremo? Esses locais não eram apenas centros religiosos ou políticos, mas verdadeiros santuários para a conservação dos alimentos mais preciosos, incluindo as frutas mais frescas e raras. Imagine-se caminhando por corredores frescos e sombreados, onde cestos de frutas cuidadosamente organizados repousam sobre prateleiras de pedra, protegidos do sol escaldante e do calor intenso. Esses espaços, muitas vezes construídos com técnicas especiais para manter a temperatura baixa, funcionavam como uma espécie de câmara fria da antiguidade. Historiadores ainda discutem se o acesso a essas frutas era restrito apenas aos faraós e seus cortesãos, ou se os sacerdotes e oficiais também podiam desfrutar desse luxo. O consenso geral é que a frescura das frutas era um símbolo de poder e status, algo que destacava a elite da população. Uma curiosidade interessante é que, em alguns templos, frutas eram usadas em rituais e oferendas aos deuses, reforçando seu valor espiritual além do nutricional. Você pode imaginar o aroma doce e fresco das tâmaras e figos misturado ao incenso e as vozes suaves dos cânticos, criando uma atmosfera quase mágica. Enquanto você imagina essa cena, percebe que o cuidado com as frutas ia muito além da preservação física. Era uma expressão de respeito, cultura e conexão com o divino. Você já refletiu sobre como as mulheres egípcias desempenhavam um papel essencial na conservação das frutas frescas? Embora o trabalho agrícola fosse muitas vezes coletivo, a responsabilidade pelo armazenamento e preparo dos alimentos na casa frequentemente recaía sobre elas. Imagine uma manhã tranquila, onde as mulheres da casa preparam cuidadosamente as frutas para o dia. Elas selecionam as melhores, lavam-nas com água do Nilo e as embalam em recipientes de barro ou vime, usando técnicas transmitidas de geração em geração. Essas práticas garantem que as frutas se mantenham frescas e saborosas por mais tempo, mesmo sob o sol quente do deserto. Historiadores ainda discutem até que ponto o conhecimento dessas técnicas era restrito às mulheres ou se os homens também participavam do processo. No entanto, a maioria concorda que as mulheres tinham um papel fundamental na preservação e no uso consciente dos recursos disponíveis. Uma curiosidade encantadora é que algumas dessas práticas incluíam o uso de aromas naturais, como folhas de hortelã ou flores de lótus, para perfumar as frutas e afastar insetos, trazendo um toque de frescor extra. Você pode imaginar o cheiro suave dessas essências misturado ao aroma doce das frutas,
criando um ambiente acolhedor e relaxante. Enquanto você visualiza essa rotina, sente o ritmo calmo e constante da vida cotidiana no Egito Antigo, onde cada gesto era uma forma de cuidado e amor pela família e pelo alimento. Você já imaginou como os egípcios celebravam a chegada das frutas da temporada, especialmente depois de meses de calor intenso e escassez? Essas ocasiões eram marcadas por pequenas festas e rituais que envolviam música, dança e, claro, muita comida fresca para compartilhar. Visualize-se em uma praça sombreada, cercado por famílias animadas, onde as frutas recém-colhidas são distribuídas em grandes cestas de vime. O aroma doce das tâmaras, romãs e figos preenche o ar, enquanto músicos tocam instrumentos de corda e percussão, criando uma atmosfera alegre e serena ao mesmo tempo. Historiadores ainda discutem se essas celebrações tinham um caráter puramente social ou se estavam profundamente ligadas a rituais religiosos, dedicados aos deuses da fertilidade e da terra. De qualquer forma, o frescor das frutas simbolizava a abundância e a esperança renovada para as comunidades. Uma curiosidade fascinante é que algumas dessas festas incluíam jogos e competições para escolher as frutas mais bonitas ou saborosas, transformando a colheita em um evento comunitário repleto de leveza e diversão, quase como uma feira moderna, mas com mais túnicas e menos plástico. Enquanto você se deixa levar por essa imagem, sente o calor suave do sol filtrado pelas folhas das palmeiras e ouve o riso das crianças correndo entre as cestas, embalado pela melodia dos músicos. Essa sensação de comunidade e celebração é um lembrete perfeito de como o simples ato de preservar frutas frescas podia unir as pessoas em momentos de tranquilidade e alegria.